Estamos juntos com você. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para você que está ao vivo, acompanhando aqui a nossa programação, tanto pelas ondas do rádio da Cardeal FM 106.1, quem está também acompanhando pelo canal do YouTube. Agora, bem-vindo, bom dia. Ou você que vai acompanhar depois no replay, na reprise desse programa, através de um dos nossos canais. Também que bom ter você aqui interagindo com a gente. Para falar de um assunto da máxima importância. Hoje, o tema é educação ambiental a partir do plano de gestão de resíduos sólidos. O que você sabe sobre isso? Como você lida, a começar pela sua casa, na sua empresa, na sua comunidade? Qual é a atenção que você dá aos resíduos sólidos? Se você nem se preocupa com isso, simplesmente recolhe seu lixo, descarta e não sabe o impacto que isso tem para você, para a sua saúde, para a saúde do planeta, você vai ficar sabendo aqui agora com os nossos convidados. Mais uma vez ele está de volta, vou começar por ele que já é da casa e depois também apresentar o nosso convidado de hoje que vai dar para você uma aula sobre o que é educação ambiental a partir desse ponto. Professor Ricardo Monteiro atua na rede estadual há 25 anos, tem 16 anos na gestão escolar, graduado em educação física, especialista em gestão educacional, educação e consciência ativa, cultural, educacional e política. Ele que coordena o movimento Comunidade Educadora em Ação. Bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia. É um prazer imenso estar aqui, Patrícia, com você mais uma vez, como você falou, e para tratar de um assunto também importante, tanto quanto os outros que nós aqui já tratamos, né? Isso. Tratando sempre na linha da consciência, que é aquela que a gente gosta, né? E hoje tratando da questão da consciência ambiental. Consciência ambiental, despertar da consciência a partir da educação. E aí, quando a gente trata de consciência de meio ambiente, a gente às vezes pensa que está tudo distante da gente. A gente não se sente parte deste meio ambiente. Nós somos parte dele. Somos nós que compomos esse meio ambiente. E às vezes a gente pensa que por estarmos num ambiente extremamente urbano, concretizado, a gente está distante daquilo que está se relacionando no meio ambiente. Quando a gente trata desse assunto dos resíduos sólidos, a gente vê que a nossa responsabilidade, nosso papel junto ao meio ambiente está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todos os momentos das nossas vidas, estejamos nós onde nós estivermos. Exatamente. Porque nós estamos falando de produção de resíduos que interfere diretamente nas nossas vidas, de todas as formas, seja na economia, seja no aspecto social, seja no aspecto cultural, ambiental, enfim. O que precisa é a gente ter acesso para poder descobrir isso e, como eu falei, através da educação, ter a consciência despertada. Beleza, é assim que a gente gosta mesmo, falar de consciência, porque quando a gente amplia essa consciência, a gente sai desse lugar do individual, do que eu faço, qual é o meu consumo, o seu consumo, desde a hora, não é nem a hora que você vai, vamos falar muito sobre isso, descartar esse resíduo, se torna resíduo, mas até na hora de comprar, né, o que você tem levado para casa, será que não tem coisa em excesso demais? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente pode descartar. E o planeta vai aguentar tudo isso? Como é que a gente se organiza, desde aqui em Salvador, capital, no nosso estado, na nossa comunidade, para esse descarte? E aí a gente trouxe aqui um especialista, né, Ricardo, nesse assunto, ele que é engenheiro sanitarista de profissão, sanitarista e ambiental, engenheiro civil, tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e trabalhou na Limpurb, que é essa empresa, né, essa empresa especializada na limpeza urbana aqui da capital, cuidando do tratamento de resíduos, com participação em várias ações importantes, entre elas na elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da capital Salvador. Eu estou falando do André Aguiar. Bem-vindo. Bem-vindo, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar esse tema tão relevante e importante para a nossa cidade. É um prazer, né, estar discutindo esse tema tão importante para o nosso futuro e para a sustentabilidade do nosso meio ambiente. Mediante a esse tema importante, eu vim aqui para fazer um esboço, né, a respeito desse tema que precisamos atrelar. Passar informação para a comunidade, para a sociedade de uma certa forma, e todos envolvidos deveremos direcionar para um objetivo maior,
que é cuidar do nosso resíduo da cidade. Exatamente. E aí esse maior ainda, né? Cuidar dessa nossa casa comum, que é a nossa terra, nosso planeta. E você também é gerente de operações do Aterro de Santo Antônio de Jesus, né? Aqui na Bahia, participou dessa elaboração desse plano. E tudo isso está ligado a algo maior, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem, então, uma política no país, ou seja, alguém pensou, sentou, pensou isso de forma macro, né? As coisas não estão soltas. A gente pode até ver que o descarte do lixo, o ouvinte que está acompanhando aqui agora pode dizer, nossa, mas tem acúmulo de lixo, tem um lixão aqui na minha comunidade, no meu bairro, o serviço de limpeza não é eficiente. Mas as coisas não estão soltas, não é, Ricardo? Existe uma política nacional que deveria regulamentar tudo isso, que deveria organizar tudo isso. O que acontece na prática é o que nós vamos falar. E essa consciência é individual. Por mais que você tenha política, por mais que você tenha instrumentos de política nacional para a questão dos resíduos sólidos, isso começa com o indivíduo. Mas a gente está falando aqui de resíduos sólidos, vamos caracterizar? O que é o resíduo sólido, não é, André? O resíduo sólido é tudo aquilo que a gente utiliza, na realidade, e que a gente provavelmente tem um descarte, ele gera um processo assim de descarte, no âmbito assim dentro da nossa comunidade, da nossa casa, e aí a tendência dele é gerar impacto ao ambiente. Isso vai desde tudo, assim, eu comprei um litro de leite, aquela caixinha eu usei, tomei o leite, aquilo aí já é um resíduo. Comprei um computador, meu computador não serve mais, as placas do computador, as peças, tudo isso nós estamos falando de resíduo sólido, não é isso? Resíduo sólido, com certeza. É isso aí. É a partir desse conhecimento, né, dessa informação, que a gente vai construindo a questão da consciência. É importante, Patrícia, a gente saber efetivamente, não apenas o conceito de resíduos sólidos, mas saber qual é o efeito de cada resíduo, como ele é produzido, de onde ele vem, a partir da sua própria origem. Isso tudo interfere nas nossas vidas, interfere no nosso dia a dia. Veja aqui um simples copo descartável para você beber uma água, não é o mesmo para você beber um café, porque aquilo, inclusive, pode fazer mal para a sua saúde. Então, e depois aquilo também será descartado, né? A gente está falando de plástico, que tem uma capacidade de autodegradação muito alta, agride o meio ambiente por muitos anos, alguns por séculos, veja você, e isso às vezes compromete o meio ambiente, compromete a fauna, compromete a flora. E isso tudo interfere na nossa vida. Parece uma coisa muito distante, mas como eu falei, é no nosso dia a dia. Como o doutor André acabou de dizer, a gente traz no nosso dia, no nosso cotidiano, várias maneiras de produzir esses resíduos, descartando tudo aquilo que a gente usa, seja o que a gente ingere, o que a gente come, o que a gente bebe, ou os utensílios que são usados para poder consumir aquilo que a gente tem, ou transformar os próprios instrumentos, né? Porque cada um tem sua vida útil, você acabou de falar do computador, mas as próprias ferramentas de uma forma geral, tudo tem sua vida útil e depois vai precisar ser descartado. Pois é. Né? E a educação é essencial para a gente saber como fazer esse descarte. E aí em cada casa, né, André, ninguém pode pensar assim, mas aí isso é um problema do município, eu já usei, não quero mais, boto um saco de plástico de lixo, coloco na frente da minha casa e aí ela empurra os órgãos que dê conta disso. Mas eu já posso não facilitar e também ter um outro olhar, primeiro no uso, depois no descarte desses resíduos. O que a população precisa começar a pensar? Quais são os tópicos que você acha assim importantes a gente chamar a atenção agora aí para a comunidade dentro da sua experiência como sanitarista e pessoa que trabalha com essa área ambiental? Primeiro, a não geração de resíduo. Será que o que eu vou comprar serve para mim realmente? Se servir, e como é que eu vou depois descartar? Vai se gerar um impacto negativo para o ambiente, então eu tenho que ficar pensando de que forma que eu vou utilizar esse produto, que muitas vezes a gente só faz gerar, e os aterros hoje praticamente estão saturados. Eu estava fazendo um estudo durante esse período pela Conder sobre a gestão de resíduos. E o que estava mais impactando, para você ter uma ideia, a Bahia. A gente foi foi em 151 municípios, propriamente dito, a gente teve muita dificuldade de encontrar área para descarte para destino final de resíduos. Não tem área. Ou seja, a população está crescendo, produzindo coisa, comprando coisa,
E aí esse descarte vai para onde, gente, né? O que isso acontece? Então, acho que dentro dessa política também deve ter o pensamento também de reciclar, de reduzir, né? De retransformar esses resíduos para que dê uma outra destinação. Mas o fato é, a consciência começa, né, nem no descarte, é no adquirir. Será que o que eu estou adquirindo eu não já tenho? Eu já posso passar para outra pessoa? Eu tenho mesmo que jogar no lixo ou eu posso dar um outro destino? Então, a reutilização é fundamental, Patrícia, até porque quando nós fizemos esses estudos, a questão não é só área, a questão é precisamente, tem a questão social, tem a questão econômica, tem a questão do ambiente, que geralmente quando vai colocar um equipamento deste em uma área, que geralmente tem problemas de contaminação do solo, da água, do ambiente, e aí as pessoas possivelmente se acham no direito de não aceitar esse equipamento. Até porque, quando a gente faz um estudo desse, a gente define através de regras, de matrizes, e aí para escolher a melhor área, então há estudos envolvidos e muitas vezes tem inferências, questão de infraestrutura. Para você ter uma ideia, na Bahia tem muitos aeroportos pequenos, onde a ANAC ela tem interferência nisso, né? Então, quando você vai botar um aterro desse, um equipamento desse, você pode causar diversos impactos, inclusive até mesmo com queda de aeronaves pequenas, por causa do avião e etc. Então, a gente tem uma distância de 8 quilômetros, As normas têm protocolo, né, para isso. É um protocolo e precisamos delinear bem. Tem córregos, tem rio, tem adensamento populacional, tem comércio. Sim. Então, vários fatores fazem com que a gente não possa colocar esses equipamentos. Um bem simples, até no descarte do lixo, às vezes quando está período de chuva, a chuva leva aqueles produtos que as pessoas colocam, descartam geladeira, sofá, tudo, e vai entupir muitas vezes esse lixo, aí depois reclama, né, das inundações e tudo mais. Por isso que essa parte da gestão é importante. Quando geralmente colocamos os ecopontos, por exemplo, aqui em Salvador tem um ecoponto em alguns pontos, somente lá na Baité, que eles colocam lá um ecoponto justamente para os pequenos geradores. Que são os pequenos geradores? Até 2 metros cúbicos de resíduos. Aí o que é que acontece? Vocês descartam o seu resíduo, tem que levar para lá. Só que, por exemplo, o local onde você vai descartar, você tem que dar toda a assistência, é uma infraestrutura com caixas, o horário de coleta, o horário de final para você descartar. E, mediante a isso, a população também tem que ser informada. Né? É um trabalho social com a comunidade, porque evita pontos de lixos desnecessários. E aí a gente pode observar, a gente vem sofrendo com esse tipo de problemas. Pois é, se tem uma gestão, né, Ricardo, que pensa, vamos pensar a coleta do lixo, mas a população não está sabendo, não foi divulgada de forma assim, até mesmo como essa orientação educacional que começa na escola, e você vai estar falando sobre isso, de como utilizar o seu lixo de criança. Não é aquela coisa, chupou uma bala, jogou papel no chão, opa, né, ali é no lixo, a gente vai aprendendo desde criança isso. E depois, como adulto também. E a gestão pública precisa orientar o horário da coleta. Se houve mudança, a comunidade já tinha aquele hábito, mudou, tem que ser informada, porque senão, lixo na rua, lixo nas praças, lixo tem impacto também direto com a saúde, porque tem toda a questão da zoonose também, né, das doenças que são provocadas por animais que são muitas vezes levados ali para esse lugar onde tem lixo. Mas falei sobre educação ambiental a partir da questão dos resíduos sólidos. Como que a escola também pode ajudar? Veja o quão rico, né, Patrícia e André, a gente tratar a questão dos resíduos sólidos como se fosse... como nós tratamos até como se fosse uma coisa simples, pequena, mas é uma coisa ampla que atinge as nossas vidas em todos os aspectos. E claro que quando a gente fala de educação ambiental, isso só vai funcionar a partir da escola. Não existe absolutamente outro ambiente. Não é multa que vai melhorar, que vai educar a sociedade, sabe? Às vezes não é só uma reivindicação no meio da rua, reclamando, que vai melhorar a condição educacional dessa sociedade.
Acredite, para a gente conseguir essa transformação, efetivamente isso tem que ser feito dentro da escola. Só a partir da escola a gente consegue, de fato, despertar a consciência das pessoas, da sociedade, para que isso aconteça. A escola é o único ambiente capaz de fazer reverberar a necessidade de fazer uso inteligente dos resíduos. Se você não tem, e a partir dali, aquele estudante, aquela estudante leva para a sua família. Então, o André Aguiar trouxe aqui algumas situações de gerenciamento de resíduos sólidos no município, que a sociedade, que cada pessoa, cada indivíduo não tem conhecimento sobre essas regras, não tem conhecimento sobre esses passos e de como fazê-lo. E, às vezes, por questão da ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, ele até reivindica algo que é responsabilidade dele mesmo cuidar. Então, veja você, selecionar os resíduos a partir de sua casa para disponibilizar no ambiente que vai ser recolhido é um papel de cada um de nós, deveria ser. Contudo, se a gente não tiver a formação, a gente não consegue fazer isso. Então, não adianta também estar punindo, vitimizando ou condenando a sociedade, a população, se você não oferece para ela essa condição de conhecimento. É preciso, sim, que nós tenhamos políticas públicas voltadas efetivamente para a consciência ambiental, não apenas no discurso, mas na prática, dentro das escolas, seja ela em todas as redes, em todas as esferas, porque gerenciamento de resíduos sólidos não tem que ser apenas conhecimento de técnicos, tem que ser o conhecimento de cada cidadão, de cada cidadã, Patrícia, para ele entender, compreender qual é o seu papel. E veja, a partir daí, a gente tem o alcance de vários setores. Citamos aqui o setor aeroviário, o quanto ele é comprometido quando não há uma gestão de resíduos sólidos, porque ali você acumula lixo, acumula animais, sobretudo animais que voam urubus, etc., e aquilo pode comprometer um trânsito de aeronaves, causando acidentes gravíssimos, como a gente sabe, efetivamente, que já aconteceu em vários lugares. Isso traz um custo muito grande, a gente entra na economia, traz um custo muito grande para a cidade, para as cidades, para os estados, para o país, gerenciando isso, porque lá atrás não houve esse cuidado. Às vezes também, você falou da economia, às vezes comunidades tal, que tinha suas feirinhas públicas ali, o acúmulo de lixo, às vezes também impede isso, né? O comércio local, a qualidade do ar, a qualidade da água, tantas outras, o lazer da comunidade que às vezes fica comprometido, porque se o lixo está demais, não está tendo essa coleta regular, ou se está tendo um descarte exagerado, desregulado, sem orientação, compromete também a vida ali das pessoas que estão vivendo naquela comunidade. E eu acredito, pelo que a gente vê, estamos um pouco longe disso, né? De que a escola assuma realmente esse papel de orientar como deve ser feito esse descarte do lixo. Porque se não fosse assim, se a gente tivesse uma educação, um trabalho mais de educação, a gente não ia ver o que muitas vezes a gente vê, né? Há situações, aí o André pode também estar falando disso, que aqui, como é a nossa cidade de Salvador, eu acho que o ouvinte pode dizer, um caos, porque aqui no meu bairro, na minha rua, é terrível. Mas, de modo geral, como é que nós estamos, André, você que trabalhou muito tempo aí na Limpub, vê, em relação à questão do descarte de resíduos sólidos? Avançamos, não avançamos? Estamos muito lá atrás. Qual é o panorama aí, a análise que você faz? Patrícia, que ponto tão bom você abordou agora. Interessantíssimo. Na época onde a gente trabalhou na Limpub, ela tinha setores diversos. Dentre eles eram vários profissionais multidisciplinares. Por quê? Lá tinha arquitetos, engenheiros, biólogos, assistente social, sociólogos. Por quê? André Aguiar, por mais que ele seja conhecido da área, especialista da área, ele por si só não faz nada. Até porque o resíduo é algo mais complexo do que você imagina e facilitador de uma vida. Por exemplo, a gente quando fez a caracterização do resíduo de Salvador, a diferença de peso específico, só para você ter uma ideia, de 1995 para 98, por exemplo, deu de 50 quilos. Por exemplo, em 95, quando foi feita a primeira vez, deu 145 quilos por metro cúbico. Ou seja, você pegar uma caixa de 1 metro cúbico, você vai botar 145 quilos ali. Quando a gente fez em 99, deu 195 quilos por metro cúbico. Ou seja, aumentou
o peso dele por um determinado volume. O que que significa isso? A população da cidade, ela teve uma dinâmica, ela aumentou. O nível de carga orgânica aumentou, e aí, consequentemente, o que é que acontece? Os equipamentos que a gente vai colocar para fazer essa coleta, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser alterado. Por conta disso, a gente tem toda a nossa tecnologia aplicada baseada na gestão do resíduo, no conhecimento dos resíduos para poder tomar medidas corretas. E às vezes, desculpe aqui estar complementando, mas só para trazer para a nossa área mais popular, digamos assim, a população não compreende quando determinado tipo de resíduo não pode ser levado por determinado tipo de automóvel. Então, passa aquele carro compactador, pegando o lixo que a gente chama, entre aspas, de lixo normal, né, que a gente produz, e às vezes a gente reclama porque não leva um entulho, não leva um resto de móvel. A gente precisa compreender que cada tipo de recolhimento desse material, existe uma coleta e um equipamento específico para aquele resíduo. Tem normas para isso. Mas é importante não, o fato de coloquei lá em Alimpombo não passou. É importante que a população seja informada disso, Patrícia, essa é que é a grande questão. Não há uma política pública de informação. Se investe mais na política da multa, se investe mais na política da reclamação ou de apontar o dedo para o outro, quando cada um tem uma responsabilidade. A partir do cidadão, cidadã, até a gestão pública, o órgão gestor público, cada um tem sua responsabilidade. E a gente precisa se questionar e questionar se cada um está cumprindo o seu papel da forma correta. E onde é que a gente pode fazer com que isso aconteça, que a responsabilidade efetivamente seja cumprida de cada um, não é? Então, eu acho que o Estado, de uma forma geral, eu falo enquanto gestão pública, seja o municipal, sobretudo o municipal, porque está mais próximo de nós, é a gestão das cidades, né? Ela tem que ter essa política efetiva de formação nas escolas, a partir da educação, mas feita também nas mídias, nas grandes mídias, nas mídias sociais, uma campanha efetivamente de conscientização, no sentido de compreender que os resíduos sólidos estão presentes no nosso dia a dia, todos os dias, em todos os lugares, todos os momentos, e a gente precisa cuidar disso, porque interferem na nossa vida de forma muito significativa. E eu acho que o impacto, a resposta seria bem diferente se a gente tivesse realmente essa educação mais direcionada aí para a comunidade saberia como agir. Por exemplo, o que é que eu faço quando a pilha, né, que eu usei no meu radinho de pilha que está ouvindo agora pelo rádio, ou que eu usei no meu equipamento, ela acabou, não está funcionando mais, eu descarto onde? O remédio que eu usei, que não está usando, que não tá servindo mais, que passou da validade, eu descarto onde? O que eu faço para colocar isso? Vou fazer uma reforma na minha casa, vai gerar entulho. Quem é que eu chamo? O que eu faço? Qual é o procedimento ideal, mais adequado para fazer? Então, daqui a pouco nós vamos caracterizar, né, André, que podemos falar aqui, quais são os tipos de resíduos sólidos mais comuns e aqueles que merecem um atendimento especial. Como a comunidade deve agir? Você trabalhou com isso, pode dizer, dá essas dicas aqui. Falamos já de entulho, falamos de remédio. O que mais? Quais são aqueles resíduos mais problemáticos, digamos assim? E como é que a população está agindo nesse momento em relação a eles? Pois o resíduo domiciliar, ele é diversificado dentro deles. A gente encontra matéria orgânica, plástico, todos os sentidos. Remédio, como vocês falaram. O orgânico seria o que? O resto de comida, de folha, vegetal? Folhas, vegetais, até polda também. Mediante a isso, na gestão nossa, quanto à parte de manejo do resíduo, a gente tem muita dificuldade em encontrar resíduo dentro domiciliar misturado com entulho. O que significa isso? Um compactador, ele, em média, de 15 metros cúbicos, por exemplo, ele pega, em média, 10 toneladas. Um exemplo. Quando você coloca um entulho ou outro material que não seja orgânico, o que acontece? Essa capacidade dele diminui. Ou seja, ele vai ter que não vai cumprir o roteiro dele, a trajetória dele, consequentemente, atrasar o horário de coleta em outros pontos. E aí, o que acontece? Perdendo a credibilidade diante da comunidade, né? E aí, o que acontece? Onera a parte de custos. Quebra equipamento. Quebra de equipamento. Então,
consequentemente, há diversos problemas. Mas é que os catadores também já não são orientados para isso, viu que aquele não é um material adequado para aquele tipo de coletor e ele pega mesmo assim? Como é que funciona? Pois é, muitas vezes o pessoal coloca dentro do saco de não dá para lixo ver. misturado e não dá para ver. Tipo assim, não quero pagar para pegar, recolher o entulho, então pega um saco de lixo comum, mistura o meu lixo de casa, faz essa... Brasileiro tem esse jeitinho, né? Aí eu boto o entulho ali, Marquinhos, sabe? Resto de entulho, com o resto do lixo de casa, fecho o saco. Na hora da coleta, como é que vai saber? Tá achando que tá fazendo ótimo, eu resolvi o meu problema. Só que o problema da comunidade vai resolver, porque por tudo isso que ele falou. Vai ocupar uma área que não é, vai quebrar o equipamento, vai atrasar a coleta, no outro dia não tem. Gente, é consciência mesmo, viu, Ricardo? Não tem jeito não. É questão de educação. E também é educação, gente. É educação. É educação também, orientar a comunidade, mostrar que isso que você está falando aqui no programa de rádio, que talvez a pessoa fale, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Sem contar o vidro, quantas pessoas são mutiladas, profissionais da área da limpeza pública, que se cortam porque as pessoas quebram alguma coisa em casa, pronto, joga no lixo. De muito sério. jeito. Seringas jogam no lixo. E as pessoas são contaminadas. Remédios, né? Remédios. Que vai para o fluxo da água, Exatamente. né? São vários fatores que a gente aqui levanta. E assim, eu particularmente mesmo fiquei impressionado. Como me aprofundei junto com o próprio André Aguiar mesmo, dentro de uma comunidade onde a gente está desenhando um processo de intervenção a partir das escolas, né, públicas. Isso efetivamente lá no bairro de Itapuã, trabalhando junto com comunidades educadoras em ação, né, que está construindo um projeto mesmo de intervenção, de levar esse trabalho de conscientização para as escolas. Eu fiquei muito impressionado com a amplitude do assunto, né? Beleza. Então, por isso, no próximo bloco, a gente vai aprofundar mais. Quero só mandar um abraço aqui para quem está participando com a gente, com a Maria, o Peterson Azevedo, o grande professor e profissional de luta, Ricardo Monteiro. Essa é a luta pelo povo e pela educação. O Gel Varela, nosso querido, né, Gel Varela, parabéns pela entrevista. O Peterson também falando aqui. Parabéns, Ricardo, pela fala. Parabéns também a todos aqui pelo tema. Então, obrigado. E quem está participando pelo canal do YouTube, se desejar, pode também deixar aqui a sua pergunta. Isso aí, gente, para quem está também ao vivo no canal do YouTube, ou agora também estamos ao vivo pelo Instagram do @EmSintoniaFM. O nosso assunto é educação ambiental a partir do plano de gestão de resíduos sólidos. Nós estamos com o André Aguiar, engenheiro sanitarista e ambiental, também engenheiro civil, especialista nessa área, e também o professor Ricardo Monteiro, ele que é coordenador, entre outras coisas, coordenador do movimento Comunidades Educadoras em Ação. Pois é, então esse plano, né, é necessário que cada município, cada gestão crie o seu plano de gestão de resíduos sólidos. Salvador e cada um dos muitos municípios aqui do estado da Bahia deve ter o seu, não é isso, André? E é esse plano que ele é pensado de forma ampla para criar um plano desse, são várias áreas que são analisadas. Sim. Só quero fazer uma ressalva aqui, que é a partir de município com população acima de 20 mil habitantes. Ok, tem essa regra, né? Essa regra. Acima, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é extremamente necessário. Baseado nessa necessidade desse plano, o que é a importância dos municípios atrelar para um documento desse, que faz parte do instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305, tá? Onde aborda todos os aspectos. É abordado o aspecto econômico, social, o desenvolvimento humano, enfim. A própria manejo de resíduos sólidos, porque muitas vezes o resíduo sólido, a gestão está atrelada a outra secretaria, como de infraestrutura, como de meio ambiente. E aí o que acarreta? As pessoas não são especialistas da área. E aí o que acontece? Fazem as coisas sem um profissionalismo, sem uma atenção básica para a necessidade, que haja vista, é hoje um entrave para muitos municípios. Até porque, a época quando eu trabalhei em um município que tinha 110 mil habitantes, o grande problema foi o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde a gente colocava o setor de meio ambiente, o setor de engenharia de infraestrutura, eles não sabiam lidar com lixo. Sim. O resíduo, as pessoas não sabem lidar. Então, acredito que deveria ser com uma pessoa que seja capacitado para atender a esse tema tão importante e que hoje demanda um valor
razoavelmente no orçamento do município, uma vez mal gerido. Sim. Interessante isso. Nós, talvez por ser lixo, acho que assim, quando a gente fala assim, é alguma substância química. Ninguém vai pegar qualquer pessoa que não tenha habilidade, vai lidar com fogo. Agora a gente está vendo aí, né? As brigadas estão. Ninguém vai trabalhar com fogo se não está habilitado, se não conhece. E por que o lixo qualquer pessoa pode trabalhar, pode fazer? Não deveria ser. Deveria ter pessoa também habilitada para lidar com isso. Por isso, a questão da educação. Não sabemos, estamos constatando aqui no programa Sintonia hoje que a população, boa parte, não vou dizer todas, mas boa parte da população não sabe lidar com o seu lixo. Por que não sabe? Não foi educada para isso. Qual o impacto que eu tenho? Vários. Na saúde, no bem-estar, no meio ambiente. Ok, estamos diante de um problema. A pergunta é, o que a gente faz com isso? Primeiro é saber cadê o plano de Salvador. Está atualizado? Ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Onde nós encontramos esse plano? Se eu quiser agora, Marquinhos Santiago, ouvintes do Sintonia, ler o plano para resíduos sólidos da capital Salvador, eu pego onde? Exatamente. Eu vou falar com quem? Se eu quiser saber se ele foi atualizado, quem está fiscalizando a realização desse plano? Quem é o responsável por isso? Precisamos saber, são questões que impactam diretamente a nossa vida. E aí a gente começa a fazer também a nossa parte, que é a nossa própria autoconsciência, né? E como que a escola, a importância, professor, de tratar o plano de gestão de resíduos sólidos na sociedade a partir da escola? Bem, a partir da escola a gente traz no sentido de compreender, primeiro, qual é o impacto disso nas nossas vidas, entender que é um impacto direto, real, é um impacto grave, é um impacto que, de fato, transforma as nossas vidas. A gente está falando de qualidade de vida, não é? A gente está falando de saúde, a gente não apenas a questão da educação, mas algo que interfere na nossa saúde, e entenda a saúde dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que diz respeito às questões sociais, físicas, mentais, enfim, e tudo aquilo que interfere na nossa vida. Portanto, a escola é um ambiente essencial. A escola é um ambiente onde a gente pode trazer algo essencial para as nossas vidas e ter a ciência e ter a consciência e a confiança que aquilo vai sair daquele ambiente, vai reverberar nas famílias, porque os estudantes e as estudantes levam aquilo para suas famílias, essas famílias já interferem ali na sua rua, já interferem ali no seu bairro, e assim começa o processo de transformação. Veja bem, todos nós que dirigimos carro, todos nós que estamos, até os pedestres nos trânsitos, sabem as regras básicas de trânsito, sabem onde tem que atravessar, o que é o sinal vermelho, onde pode estacionar o carro, a velocidade máxima, né, que você pode ter em cada via, as ciclovias, o lugar de andar com a bicicleta, todos nós sabemos. Bem, uma coisa é cumprir, outra coisa não é cumprir, mas a maioria de nós sabemos disso. Da mesma forma que nós sabemos as regras básicas de trânsito, a gente tem que saber as regras básicas de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, você acabou de citar um ponto importante, Patrícia. Há uma necessidade, não é um desejo ou uma vontade, há uma necessidade de se democratizar o acesso desse plano. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos cada vez mais contribuindo, ainda que sem saber, contribuindo para a destruição do nosso mundo. Porque as pessoas se preocupam muito, eu estou preocupada com a minha saúde, eu quero ir para o médico, no meu cardiologista, está tudo em dias, fiz meus exames, estou certo, beleza. Agora como é que está a qualidade da sua água? Está tomando todos esses cuidados, está se enchendo de remédio, a sua água está ok, está tudo bem? Isso começa com lixo, então é uma preocupação, não dá para falar de consciência de autoconhecimento, autocuidado, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da minha comunidade, minha alimentação está ok, meus exames estão ok, se eu não estou cuidando do meu lixo, está se enganando. Ou seja, nós estamos inclua aqui, o cuidado do lixo nesse seu pacote de cuidado com você, e se você é uma pessoa, se acha consciente que está cuidando do planeta, se não está cuidando do seu lixo, se questione. É um paradoxo, não é? A gente achar que está tratando da saúde, às vezes apenas relacionando a questão das doenças, ou ela instalada, ou evitando que ela chegue. Isso. Ou seja, apenas procurando médico, que é essencial, claro, né? Apenas tomando os remédios, que é importante, espero que indicados por esses médicos, né? Também. Que é essencial não pelo Google. Também. Mas não, nós podemos cuidar da nossa saúde a partir do momento que a gente está dentro das nossas casas, né? A partir do momento que a gente vai no supermercado fazer uma compra e saber o que é que a gente está comprando, o que é que a gente faz. Vejam, a maioria dos objetos, dos utensílios, dos produtos que a gente adquire, ele traz sua orientação de descarte, ele traz sua orientação de utilização, mas nós não temos essa consciência que a gente precisa ler.
A gente já tem essa cultura de dificuldade de leitura, né? Mas veja, com a leitura simples, traz para a gente transformações essenciais nas nossas A gente vidas. não está nem ligado nesse item, é verdade. Tem lá na embalagem, diz o que é o produto, como é que pode ser usado, então isso, e deve ter lá o item, como descartar. Exatamente. Esse a gente pula, né, André? Isso. Para você ter a ideia, como o Ricardo falou, uma simples posição, uma simples medida, nós podemos resolver muitos problemas. Eu estava na praia semana passada e tinha uma empresa de contabilidade, onde tirou um dia para fazer um trabalho social na praia. Tá. Aí tinha umas 15 pessoas trabalhando, todos dispersados, né? Aí acima, né? Na praia, onde ficam os vendedores, os ambulantes e os barraqueiros. Aí o que é que acontece? Aí eu falei, por que vocês estão fazendo na praia e não vai lá próximo da maré, da baixa mar? Porque a praia fica os comerciantes. E os comerciantes deveriam fazer o manejo do seu resíduo, botar suas caixas de resíduos, seus sacos plásticos para poder acondicionar o resíduo, já que a praia, a maré, ela não precisa estar, a gente tem que defender ela. Então, ao invés de a gente começar por cima, a gente começa a limpeza por baixo, para não ir para o mar, que é uma defesa, né, que nós poderíamos implementar. Aí ele falou, que coisa boa, eu vou levar essa informação para o coordenador, para você ver uma medida simples. Exatamente. Que hoje a nossa praia está passando vergonha, a nossa praia. Em todo o litoral aqui da Barra, a Praia do Flamengo. Olha só, aí já começa ali, o nosso saquinho também levar, todo mundo vai à praia, depois sai, levanta, pega a sua sacola, vai para casa e o lixo fica todo ali, né? E vai para onde esse lixo, gente? E não só ter política, agora nós temos, né, essa questão das sacolas plásticas, reduzindo aí dos supermercados, para não utilizar as sacolas plásticas, mas isso é importante, mas o dever de casa também. Mandar um abraço aqui para a Tânia, parabéns pela entrevista. Daila também Santana, interagindo e participando com a gente. Gel, lembrando aí que vai ser iniciado o curso de Filosofia Política para a comunidade de Itapuã, aí no Colégio Lomanto Júnior, depois passa para a gente, tá, Gel, para a gente divulgar aqui. Ele quer saber também as ações do projeto da comunidade educadora. Nas considerações finais aqui o Ricardo pode falar como é que o projeto tem atuado. A Jaciara, assunto pertinente, a lei de resíduos sólidos já deveria ter sido implantada em todo o país. A lei existe, a questão é como ela vai ser implantada. Então, é isso, estamos diante de um desafio, né, André e Ricardo? Como é que a gente sai dele? Quais são as dicas, orientações? O que a gente pode fazer agora? Acho que depois dessa conversa aqui toda, que foi um início, mas não termina aqui, que ações, atitudes, iniciativas, nós, enquanto pessoas, cidadão comum, educadores também que somos, comunicadores, gestão pública, o que pode ser feito para que a gente tenha um cuidado melhor com os nossos resíduos sólidos? O que cada ouvinte agora pode fazer a partir de hoje, logo após ouvir essa entrevista? Bem, aqui observando o chat aqui, a nossa querida Marli Moritiba, que é uma ativista ambiental significativa da nossa cidade, ela traz aqui essa resposta. Eu ouso aqui, Patrícia, pedir licença a você para ler o que ela fala. É acesso à informação, popularização, aprofundamento e letramento ambiental. Isso aqui é fundamental, porque a questão do letramento ambiental, para a gente conhecer, para a gente saber de uma forma geral, diz respeito a ter acesso a essas informações e conhecimento básico, a partir das próprias palavras, sabe? Do que é que significa a questão, aquilo que eu falei no início da nossa entrevista aqui. A gente pensa que o meio ambiente diz respeito a algo que está fora da gente. A gente não se sente parte dele, a gente não compreende que nós somos nós que compomos esse meio ambiente. E a gente se distancia como se isso fosse algo de outro lugar. A gente pensa que cuidar do meio ambiente é apenas estar num ambiente verde, é apenas estar na beira do mar. Ainda que nós estejamos nesse inferno, entre aspas, do ambiente de concreto que a gente vive, a partir daqui sim a gente pode tratar do meio ambiente. E essa questão dos resíduos sólidos é importante, mas a gente precisa ter política pública, respondendo sua pergunta agora, a partir de mim, Patrícia, nós precisamos ter políticas públicas construídas para que as escolas, desde a educação infantil, né,
consiga implantar uma cultura de educação ambiental nas nossas cidades. Sim. Que com certeza a partir daí a gente vai ter essa transformação. Isso. Então, política pública, eu acho que é o caminho, sabe? Eu acho que o poder público está aí para isso, ele pode cumprir o seu papel e a partir daí a gente pode fazer essa transformação. Esses comentários vêm nesse sentido também do Marcos, por exemplo. Ele diz, claro, política pública sempre, né, gente, importante, começa daí, mas independente da lei de resíduos sólidos, o que pode ser implementado, aí vocês dois podem responder, com alunos da escola pública e com toda a sociedade. Além do projeto, existem recursos federais, importante Marcos também lembrar, e estaduais disponíveis para implementação desse plano. Consumo consciente, Jaciara também batendo nessa tecla, a gente falou no início, tudo começa do que eu consumo, do que eu levo para casa, antes mesmo de pensar em descartar, em pensar o que eu estou comprando, eu vou precisar ou vai gerar mais lixo ainda do que eu preciso. Virgínia, também lembrando, a seleção de resíduos precisa ter mais atenção. Educação continuada seria de grande importância, mas onde encontrar essa educação? A Limpurbe faz isso, os movimentos de escola fazem isso, então cada um faz a sua parte. Aí o Gel mandando aqui um abraço para o coletivo Estela Mares, pelo ambiente, pelo meio ambiente. Abraço aí por esse trabalho que vocês realizam. Se a comunidade faz a seleção, como será o descarte? Se a própria Limpurbe mistura tudo? Pergunta da Jaciara. A comunidade pode fazer a seleção em casa. E esse descarte seria feito como? Já que depois tudo é misturado ali pela Limpurbe. Como é que fica isso? Tem resposta para isso? Está aqui a pergunta dos nossos ouvintes. Uma das maiores dificuldades para que a prefeitura implante o plano são os interesses das empresas que fazem a coleta dos resíduos residenciais. Essas empresas ganham por tonelagem de lixo coletado. Consciência ambiental, vamos despertar. Lixo gera muito dinheiro. Os gestores, com seus esquemas, não têm interesse em plantar. É a colocação aqui dos nossos ouvintes. Enfim, gente, o assunto pode ser repetido devido à participação do programa hoje. Parabéns a toda a equipe. Obrigada aí por todos os comentários. Então, é cada um fazer a sua parte. A gente tem até aquelas cestas, né, que tem ali lixo, vidro, que cada um pode fazer, mesmo que não tenha aquelas cestas com aqueles nomes, pode fazer em casa mesmo. Às vezes, quando a gente tem uma festa, né, separa as latinhas, já deixa separado. Tem aqueles catadores que passam no bairro, que pega. Tem muita coisa que pode ser feita. A questão, primeiro de tudo, né, Ricardo, é despertar a consciência. Agora eu quero Isso a gente já está fazendo. Eu quero fazer um destaque, a questão da importância dos catadores, né, Sim. de recicláveis. Porque, embora não tenham também um acesso a uma orientação, a uma formação, eles são essenciais. Não é? Claro que quando ele chega, às vezes, para operar aquele ambiente que está com resíduo, ele tem uma dificuldade, às vezes, de fazer algo de uma forma que também não cause conflitos. E, às vezes, causa alguns conflitos, mas por falta de orientação. Sim. Contudo, onde é que eu quero parabenizá-los? Eles cumprem esse papel que hoje a nossa acompanhante aqui, Jaciara Dourado, que é uma bióloga, mestra em biologia, eu conheço muito bem, tem muito conhecimento nessa área. Esses catadores são aqueles que tiram daquele lixo ali o que efetivamente eles fazem uma seleção, ainda que desorientados, no sentido de não ter uma formação legal, um acompanhamento, né? Uma política pública voltada para acompanhá-los e acompanhá-las, mas eles fazem esse papel. E, de fato, quando o caminhão coletor chega, ele bota tudo no mesmo lugar, tudo junto. Por mais que a gente chegue e bote o saquinho separado, sabe? Com latinha, você bota tudo na porta. Se o caminhão estiver passando, ele bota tudo no compactador e mistura tudo. Então, como o André fala, o que é que falta? Gestão. Começa com o catador, pois a gente está fazendo nossa parte, mas se lá mistura tudo, né, precisamos, querido? O que é que acontece? Precisamos profissionalizar. Então pronto. Precisamos de pessoas, de equipes multidisciplinares, competentes, que desde a parte do social, que é mais importante, o resíduo sólido, por André, que é engenheiro, por outro arquiteto, não resolve nada. Tem que começar pelo assistente social, pela sociologia, e aí desenvolver o processo dos engenheiros mais técnicos para a gente poder trabalhar de uma forma bem ampla. Você não imagina o que é a parte de uma limpeza pública, a gestão de uma limpeza pública para a comunidade, para a sociedade e para o desenvolvimento do Estado.
e da cidade, principalmente. É o primeiro cartão de visita, né, gente? Quando a gente chega numa cidade limpinha, quando você vê uma cidade limpa, é outra coisa. O turista, inclusive, já que estamos falando de uma cidade que é polo turístico, tem uma outra impressão, uma cidade toda suja. E aí também a Maria lembra, as empresas e indústrias também precisam ser responsabilizadas pelos resíduos que produzem, com certeza, né? Outro tipo de lixo. Os hospitais também, a gente fala do lixo hospitalar, que é um problema tão grave, tão sério. Então, é isso. O Álvaro também participando, assunto interessantíssimo e de grande relevância. A escola é fundamental para este processo de conscientização. Felizmente temos gestores, aqui entre eles aqui o professor Ricardo, infelizmente não temos essa abrangência, né, em outras escolas. Pois é, gente, então é isso. Estamos diante de um problema de interesse da comunidade por vários aspectos, seja pela questão econômica, seja pela questão financeira, né, educacional ou de saúde. Todos precisamos nos interessar por esse assunto. Então, lixo é coisa séria, precisa ser tratado com respeito, né? A gente traz aí, o Gel Varela pediu até para a gente divulgar a questão do que é que a gente está fazendo, nesse sentido, Comunidades Educadoras em Ação, né? Nós finalizamos o processo de curso de Gestão das Relações, agora há pouco tempo, o módulo de Filosofia das Relações, né? O nome do curso. E agora a gente vai começar no final de julho mais um módulo de formação chamado Filosofia Política. Né? Até sugiro você, até com o próprio Gel Varela, tratar desse assunto da filosofia política. E que quando a gente fala de filosofia, está falando de bem comum, filosofia tratando do bem comum dentro do conceito da política, efetivamente. E claro que esses assuntos relacionados a resíduos sólidos, ao meio ambiente de uma forma geral, tudo isso vai ser tratado nessa formação. E essa é a contribuição que a gente traz, né, a partir do terceiro setor, a partir do Comunidades Educadoras em Ação, mas que a gente sonha, a gente quer que isso seja efetivamente uma política de Estado, não política de governo, mas política de Estado, isso, presente o tempo todo. Tem nada a ver com partido político, não, com campanha, com voto. Absolutamente. Tem a ver com comunidade vivendo com saúde. Exatamente. Que mude a gestão, mas que aquilo seja considerado, que aquilo se mantenha. Venha quem vier, esteja na gestão quem estiver, de que partido for, de que lado for, não importa. O que a gente quer é que o cidadão, a cidadã, as pessoas sejam cuidadas, bem tratadas, bem informadas, porque, por certo, nós teremos uma sociedade muito melhor, né? Exatamente. E se nós estamos aqui falando de início de coleta seletiva, começando em casa, separando o básico, né, gente? O que é orgânico, do que é vidro, do que pode servir para reciclagem, o que é papel, aquilo que a gente já sabe. Mas ficamos aqui diante de uma questão também que os ouvintes colocaram. A finalização da coleta seletiva não acontece. Então, se efetiva a coleta seletiva, fazemos em casa, ainda que levemos os ecopontos, para os ecopontos, que foi falado aqui, tudo separado, muitas vezes tudo é misturado. O esquema de coleta não é seletivo e dificulta a separação e manejo do resíduo. Parabéns pelo tema, muito importante para a nossa saúde. Queremos aqui também ouvir os gestores, né, a própria empresa, para que responda a essas questões que foram colocadas aqui. Nossa parte estamos fazendo, chamando a atenção, alertando, dizendo inclusive que existe esse plano e estamos abertos aqui de forma muito democrática para ouvir também a Limpub, os gestores, para que possam dizer mais sobre o nosso plano e como essa coleta tem sido feita e como tem levado também a educação para a comunidade, porque precisa, né, Álvaro? Vamos então aqui para essa consideração final, Álvaro, André, aqui nosso convidado. Álvaro foi participante aqui que falou que isso. Trouxe uma contribuição, Álvaro de Paula. Exatamente. O André Aguiar, que é engenheiro sanitarista, ambiental, engenheiro civil, esteve com a gente hoje aqui no programa, depois de tudo que foi dito, que você sabe, que já vivenciou, não só da elaboração do plano, mas que já esteve lá dentro também, trabalhando com a empresa responsável. O que você diria como considerações finais aqui no nosso programa de hoje? André Aguiar. Obrigado pela oportunidade. Eu queria só fazer uma lembrança, uma ressalva, que a gestão de resíduo sólido é uma responsabilidade de todos, né? Onde cada um deve fazer a sua parte. E que nós temos que ficar vigilantes e sempre cobrando de todos, dos professores, dos políticos, dos comerciantes, de todos, para que a gente tenha uma qualidade de vida ainda melhor e que Salvador volte o que era antes, né? Uma cidade limpa, uma cidade que tinha a sanidade assim, muito excelente, onde a gente tinha esse privilégio. E daí, agora eu não estou vendo mais isso. Então, eu espero que as coisas mudem e que cada vez mais tenha um ambiente mais limpo e saudável para a gente, né,
viver uma viver, transitar, morar, ser feliz, né? E aí, mais uma vez, a importância da comunidade, da escola como um equipamento importante dentro desse contexto, né, social, porque educa, porque orienta, porque transforma e traz mais consciência, né? Isso, Ricardo. Suas considerações finais também, o que é que fica de resumo desse papo que tivemos hoje aqui? Fica aqui a possibilidade de enriquecimento, não é enriquecimento social, enfim. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a nossa querida Patrícia Tosta, dar um abraço a Padre Gil, não é, que está sempre também nos ajudando nessa questão de enriquecimento, de instrumentalização, e a palavra é essa, instrumentalização. Eu acho que hoje a gente traz um programa para despertar essa necessidade, essa condição da gente ter que buscar informações, ter essa formação adequada para que a gente consiga contribuir, colaborar com as nossas vidas, com o meio ambiente. Eu acho que o poder público tem que cumprir o seu papel, como o André falou, a partir de cada cidadão, de cada um de nós. Vamos, cada um de nós, fazer o nosso papel. Todos nós podemos fazer alguma coisa do lugar de onde estamos. Sejamos nós quem formos. Então, desde nós, passando pelas escolas, passando pelo executivo, sabe? Democratizando, publicizando, dando acesso a esse plano para que as pessoas tenham conhecimento. Seja o legislativo cumprindo seu papel de fiscalizar, de cobrar. Seja o Ministério Público também fazendo o seu papel, fazendo com que a lei seja cumprida. Nós temos vários atores e atrizes que são capazes de fazer com que a coisa aconteça. Então, só basta nós caminharmos. Eu acho que hoje, nesse programa, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Patrícia, de estar aqui colaborando humildemente, né, de alguma forma, trazendo o viés da educação para mais uma discussão importante. Eu acho que nós conseguimos hoje uma colaboração perfeita e que bom que a população aí participou junto conosco aí dessa entrevista. Exatamente, entenderam o recado, né, da importância da gente tratar o lixo com respeito, a gente entender que o lixo, ele tem muitas possibilidades, ele é grande, ele gera riqueza também, muitas pessoas vivem da coleta, da seleção do lixo, de transformar o lixo, e o lixo tem um impacto direto na nossa vida, que a gente possa levar essa mensagem hoje, primeiro para a nossa vida, para a nossa comunidade, e depois ampliar essa discussão. Muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje, quem está aqui no canal do YouTube, e também já me despedindo aqui de quem está no Instagram do Em Sintonia, aqui pela Cardeal FM. Beijo.